E aí pessoal, tudo bem? Finalmente agora mais um vídeo e eu sei que esses vídeos podem estar até te ajudando de alguma maneira, mas antes de te ajudar, com certeza está falando muito comigo. E hoje nós vamos continuar com nossa leitura de Mateus no capítulo 2. Eu já preparei aqui a minha colinha. Então Mateus 2, versículo 1. Vamos lá então, de 1 ao 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: Onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como um pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presente: ouro, incenso e mirra. E tendo sido divertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Essa é a mensagem do nosso Senhor hoje. Tem tantos simbolismos aqui que é bom a gente comentar. Eu não queria estender mais essa reflexão, porque eu quero que seja algo bem curto. E olha que interessante. A Escritura não fala que em nenhum momento eles são reis magos. Quando a gente escuta essa história, a gente pensa dos 3 reis magos que vieram do Oriente para ver Jesus nascer. E na verdade a Bíblia não relata que são 3, porque ela fala que são uns. E a partir disso a gente entende. Pode ser 1, 2, 3, 4. Perdão, um não, né? Pode ser 2, 3 ou mais. Mas um com certeza não foi. De todo modo, não fala nem que são 3 e não fala nem que eram reis. Outra coisa que é interessante a gente notar aqui, quando ele fala que a escritura relata que eram magos, ela pode ter 2 significados. O primeiro significado é que eles realmente faziam coisas de magias, né? Que eles eram magos mesmo, por se dizer, e mexiam com magia negra. E o outro significado poderia ser entendido como se eles fossem estudiosos da ciência. Coisas que a ciência antigamente não entendia como ciência, como astrologia. E tem astronomia e astrologia. Agora tô na dúvida. Mas enfim, como o estudo dos astros, por exemplo, né, e das estrelas, etc., isso às vezes era conhecido como magia. Então, pode ter essa linha de interpretação, tudo bem? Então a gente faz o seguinte, eles vão lá, encontram com Herodes e falam: olha, a gente ficou sabendo do rei dos judeus, cadê eles? E é interessante como que o próprio Israel não estava preparado para essa revelação, né? Como que Jerusalém, junto com Herodes, ficou totalmente assustada. Mas os gentios, ou seja, as pessoas que nem eram mesmo israelitas, estavam lá sabendo que o rei de Israel estava lá. Isso é uma coisa muito gloriosa que Jesus já falou lá em Lucas capítulo 10, que graças eu te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, mas revelaste aos pequeninos. Isso é muito importante, porque o Senhor, ele é aquele que faz os que não são serem. E quem que é esse monstro, né? O Herodes, ele é um descendente de Esaú, ou seja, Esaú era irmão de Jacó, certo? Que eram filhos de Isaac. É muito interessante que as famílias irmãs sempre estiveram nesses conflitos, né? Desde a Bíblia a gente vê que existe uma briga entre irmãos. Acaba que Herodes, ele não era conhecedor profundo das escrituras, mas ele sabia que existiam algumas profecias que falavam sobre o rei de Israel. Tanto que ele perguntou
pros escribas, onde é que nasceu? Onde é que está profetizado que ia nascer? E os mestres responderam, olha, lá em Belém, por causa dessa profecia. E aqui a gente vai ver nas próximas leituras que Herodes ele mandou matar todas essas crianças quando os magos não voltaram para avisar ele. A gente vê que ele realmente é um monstro. Tem gente que acredita que fala que Jesus tinha 2 anos, baseado porque Herodes mandou matar crianças até 2 anos. Mas isso é incerto. Provavelmente ele só não queria errar alguns anos. Então é melhor matar com 2 do que falar, se tiver 3 meses você mata. Não. Até porque, segundo o mandamento, Jesus ele tinha que circuncidar com os 8 dias. Mas ele tinha que ficar 40 dias na cidade por causa da recuperação de Maria. Olha que interessante, está escrito lá em Levítico, no capítulo 12, 4 e 6. Então, a mulher aguardará 3 dias para ser purificada do seu sangramento, ou seja, da menstruação, galera. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que completem os dias da sua purificação. Se der luz a uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificado do seu sangramento. Quando completar os dias de purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda de encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto, ou sacrifício, um pombinho ou uma rolinha, como oferta pelo seu pecado. E também está escrito lá em Lucas, olha que interessante, Lucas no capítulo 2. Contemplando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para o apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então você vê que as escrituras vão se interligando. A gente tem que entender que a nova aliança não ocorreu ainda. A nova aliança ela só ocorre no momento que Jesus é crucificado. E não só isso, quando ele é ressurreto, naquele momento ele venceu a morte, venceu tudo. E agora ele é considerado digno de abrir o livro da vida e de fazer digno de ser representante de Deus verdadeiramente, ser um só com Deus. Porque Jesus, antes de sacrificado, ele era um só com o Pai. E é um mistério que a gente vai caminhar juntos, né? Glória a Deus, eu também tenho muito que aprender ainda. Então vamos lá. Herodes ele não era conhecedor, mas ele sabia das escrituras. Olha que legal. Então a Bíblia, ela já anunciava a vinda do nosso Senhor Jesus há muito tempo. Até mesmo em Isaías, em 9:6, ou até mesmo no Novo Testamento. Olha que legal. João capítulo 5, versículo 39. Jesus falando com os fariseus: vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Ou seja, não é que exatamente o escrito tenha a vida eterna, mas aquele escrito, aquelas palavras, elas vão te direcionar para o caráter de Jesus, vão te direcionar para o próprio Senhor Jesus. Então, é necessário conhecer as escrituras para poder conhecer para onde é que você está indo. É claro que os rabinos, mestres da lei, sabiam que Jesus nasceria em Belém. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tem essa profecia, tá bom? No versículo 11 desse capítulo que a gente está lendo agora, de Mateus 2, olha que está escrito: quando os magos viram Jesus, eles o adoraram e se prostraram. E os presentes que eles trouxeram foram estes. Primeiro, ouro. Segundo, incenso. E terceiro, a mirra. Quando a gente vai vendo que tudo não é por acaso no reino dos céus, a gente vai vendo também que até mesmo esses presentes, eles foram enviados, foram dados a Cristo por uma razão simbólica. O ouro, por exemplo, ele já representava a realeza de Jesus, o poder dele como rei, Jesus mesmo como o Senhor, como Rei de Israel. O segundo presente, que é o incenso, trazia a revelação da divindade de Jesus. Então o incenso, ele mesmo já dizia que Jesus ele tinha uma raiz divina. E o terceiro presente, que é a mirra, ela simbolizava o sacrifício que Jesus teria que fazer para a remissão dos pecados.
é importante lembrar que nada disso aqui vale, nenhum conhecimento, nenhum entendimento vale, se a gente não tem como premissa que Jesus é o Senhor, o Deus, e é aquele que ressurgiu dos mortos e que, através do seu sacrifício, a gente pode ter a vida eterna. De nada vale saber toda a Bíblia de trás para frente se eu não tenho isso no meu coração enraizado. Então, é muito importante a gente saber essas pequenas coisas, tá bom? No versículo 12, como Deus tem operado de maneiras inexplicáveis, e é muito curioso como que até mesmo o incrédulo sabe da existência do reino espiritual e o próprio reino que nós devíamos e devemos ser mais atentos. É legal que os magos do Oriente eles foram lá e eles sabiam, estavam sabendo que estava acontecendo alguma coisa, mas o versículo 12 ele não fala mais muito sobre o conhecimento, porque no versículo 12 é o último versículo lá do capítulo, está escrito as seguintes palavras: E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho. Então o próprio Senhor, já livrando Jesus do seu inimigo Herodes, avisou por meio de sonhos para os magos que eles não voltassem para Herodes, porque ele era bandido, né? Essa é a palavra certa. Ele era mau aos olhos de Deus. É muito lindo como que se a gente for sensível ao mundo espiritual, nós podemos ter contato com o próprio Senhor. E a minha oração hoje é para que a gente possa ser sensíveis ao que Deus tem para falar no meu e no seu coração hoje, em nome de Jesus. Que a gente possa saber exatamente o que o Senhor tem desejado e ansiado para nós, enquanto a gente está aqui nessa terra, que é corruptível, mas, graças ao Senhor, ela é passageira. Bom, tendo dito isso, graça e paz a todos. Um beijo para você, um beijo para você também. E que o nosso Senhor Jesus nos guarde e nos salve para todo sempre. Amém.